maravilhosa, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, tá chegando aqui no canal agora, eu sou a Juliana Brito, professora de crochê, designer, amante da arte de tecer fios. Se você ainda não for inscrita aqui no canal, já se inscreve, deixa aí a sua curtida se você gostar aqui da nossa videoaula. Compartilhe os vídeos, que isso ajuda bastante a crescer o canal. Ativa o sininho de notificação para você não perder os novos vídeos. Tem vídeo novo toda semana aqui no canal, tá? E para nossa videoaula aqui de hoje, eu trouxe aqui essa linda peça. Bastante gente me pediu ela lá no Instagram. Essa aqui é uma blusinha. Eu fiz ela em duas versões. Fiz ela aqui de manga comprida e fiz uma outra versão em manga curta, que eu ainda nem arrematei, ó, mas já está prontinha aqui. Então, você tem a opção de fazer ela das duas formas. Eu amei dos dois jeitos, tá? A regatinha ficou muito bom para usar no calor e essa aqui no frio ficou bem quentinha, tá? Essa aqui, essas peças, eu confeccionei com fio 85% algodão, ou seja, barbante. E sim, dá para fazer peças no barbante e também fica muito bacana. Eu particularmente adoro, tenho bastante e eu uso bastante o barbante para peças também de vestuário. Ó, fiz esse acabamento aqui com uma golinha em V. Essa blusa aqui, ela foi produzida em carreiras contínuas, ó, não tem emenda, não tem costura, então você começa ali no início e já finaliza sempre em voltas contínuas, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui. Essa aqui, ela ficou de um tamanho M para G, que é o tamanho que eu uso, eu fiz para mim. Mas durante a videoaula eu vou passar todas as medidas certinho para você, como você pode estar fazendo sob medida. Essa blusa você pode estar usando ela mais larguinha. Então, é bem fácil de fazer, você faz bem rapidinho, gasta bem pouquinho de fio para fazer uma metade de um novelo de fio. Já dá para fazer uma, ainda sobra bastante, tá? Ó, e fiz aqui o detalhezinho no punho para dar um charme a mais. Então, eu vou tirar a medida aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, mas na aula eu vou explicar bem direitinho para vocês como fazer as alterações para qualquer tamanho. Então, eu vou medir aqui, ó, ela ficou de largura com 48 centímetros, de comprimento desde lá de cima do ombro, ela ficou com 45. E aqui, a manga, ela ficou com 38 centímetros. Aqui, pro meu tamanho, ficou super bom. Eu sou pequenininha, baixinha, mas sou um pouco fortinha, então ficou ideal para mim esse tamanho. Mas, como eu disse na videoaula, eu vou explicar bem direitinho como você pode estar fazendo sob medida ou com a fita métrica, tá? Para confeccionar essa peça aqui, eu utilizei o fio 4, de espessura 4. Eu utilizei esse aqui da Pluma Barbantes, que eu amo. É a cor número 18, é um tom de pink. E ele vem com esse novelo aqui de 915 metros. Então, eu usei a metade, vou colocar a metade, mas sobrou um pouquinho mais de um novelo para confeccionar uma peça dessa. E depois, a outra de manga curta, também confeccionei com o mesmo novelo e sobrou um pouquinho. Então, ela é bem econômica mesmo, como eu disse, não tem costura, bem facinho de fazer. Vou utilizar também uma agulha de 3,5, você pode estar utilizando de 3,5 a 4. Essa aqui eu fiz na número 4, essa eu vou testar na 3,5, mas fica bom qualquer uma desses dois. É bom que você se atente à questão da numeração da agulha, porque assim você consegue que a blusinha fique mais maleável, sabe? Não fica aqueles pontos bem apertadinhos, deixando ela durinha. Então, ela fica mais maleável, fica mais gostosa de vestir, mais leve. Então, procure estar usando uma numeração adequada para o seu ponto. Se for um ponto bem apertado, você pode estar usando uma agulha de numeração maior, tá bom? Vou utilizar esse fio, como eu disse, agulha e tesoura para arremate. E agora, vamos dar início aqui, então, à nossa videoaula. Aqui, antes de ir direto ao ponto, eu vou tentar desenhar aqui para vocês qual é a
A medida, como você pode estar tirando a medida? Eu sou péssima com desenho, então não reparem. Então, a base da camisetinha, ela é o quê? É um cordão de correntinhas que eu inicio. Para que vocês tenham certeza de que esse cordão vai dar certo para vocês, vocês podem estar medindo diretamente no pescoço, sabe? Você coloca lá o cordão no pescoço e deixa ele a parte da frente sem fazer, tá? Para que não fique muito larga. Então, aqui a dinâmica que eu vou usar aqui é o quê? A parte de trás, ela é inteira. Então, você vai escolher a numeração que você quer. Um exemplo, essa que eu fiz a parte de trás com 24 correntes. E as partes da frente, que é dividido em duas, porque é estilo top-down, a gente vai descer a costura depois de uma certa altura, eu fiz com a metade. Desculpa, aqui é 28, tá? E aí, aqui eu fiz a metade, fiz 14 para um lado e 14 para o outro, que é a parte da frente, depois na videoaula vocês vão entender melhor. E fora esses 14 aqui de cada lado, eu completei com mais 2 para cada lado. Então, eu fiquei no total de 16 pontos para cada lado, tá? E aí, essa é a soma, seria 14 mais 14 daria 28. E esses dois que é onde nós vamos fazer o aumento até descer no busto para poder fazer o decote, tá bom? Então, aqui na videoaula você vai entender melhor como é isso. E aí, eu vou iniciar aqui, ó, com o meu fio. Como eu vou fazer o meu cordão de correntinha? Eu vou fazer aqui a laçada inicial. E aí, eu vou iniciar aqui. Aqui eu tenho a parte da frente, né? A parte da costa vai no meio. Primeiro eu faço uma parte da frente, aí a parte da costa e depois uma outra parte da frente. Então, eu vou iniciar aqui pela parte da frente. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 correntes, que é a que eu preciso, a metade da costa, mais 2, mais 1, 2. E aí, eu conto a da costa, que são 28. Aí, eu vou vir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 correntes, que é da costa. E agora, eu vou fazer a outra parte da frente, que são 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Mais 2. 1, 2. Então, aqui, a parte da minha blusa já está pronta. Finalizei aqui, eu vou fazer mais 2, que é para iniciar com o ponto alto que eu preciso. Ó, eu fiz 14, mais as 2 dos 2 pontos de aumento e mais 2 para fazer o ponto alto inicial. Então, eu fiz aqui essas 2, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, na quarta corrente, eu faço um ponto alto. Então, vocês viram que se você for fazer um tamanho menor, você for dividir, então, vamos supor que eu fizesse aqui com 20 na costa. E aí, aqui na frente, eu faria 10 para um lado e 10 para o outro. Aí, eu faria 10 mais 2, e aqui eu faria 10 mais 2. E lá no final, eu fazia mais 2 correntinhas para voltar na quarta e fazer o meu primeiro ponto alto e bater a contagem. Se eu fosse fazer maior, vou fazer com 16. Então, eu vou fazer lá atrás com 32. Aqui à frente, eu vou fazer com 16 para um lado e 16 para o outro, porque é a metade de 32. E aí, eu ia acrescentar mais 2, aqui eu ia acrescentar mais 2,
e lá no final mais 2 para voltar na quarta. Então, independente da quantidade, só tem que ser ímpar para que você consiga fazer a divisão correta da parte da frente, tá? Então, você pode ir aumentando de 2 em 2 até você atingir o tamanho, e aí você lembra que você vai começar os pontos, a contagem, 14 correntes da frente, 28 de trás, mais 14 da frente. Então, frente, trás, frente. Sempre vai ser essa a sequência dos pontos, tá? Então, dando continuidade aqui, ó, eu fiz os 2 pontos altos e agora esses são os 2 do aumento. Lembra que nós fizemos a pontuação mais 2? Ó. Então, mais 2. Esses 2 aqui é os 2 a mais. Agora, eu vou fazer 14. Vou fazer uma correntinha, laçar o fio, não vou pular nenhum, tá? Vou fazer só a correntinha. Vou laçar o fio, vou vir aqui na próxima correntinha e aqui eu vou iniciar uma sequência de 14 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Então, voltando aqui, ó, eu tenho meus 2 pontos, uma corrente, não pulo nenhum, e faço aqui a sequência de 14, que é a primeira parte da frente. Agora, eu tenho uma sequência de 28, que é o da costa, então, eu vou fazer uma correntinha para dividir. Laçar o fio, vou no próximo, não vou pular nenhum, e aqui nesse próximo, após essa correntinha, eu vou fazer uma sequência de 28 pontos altos, um para cada correntinha. 3, 4, 5, 6. Fiz aqui os 28 pontos altos, ó, então, tem aqui os 2 pontos, uma correntinha, uma sequência de 14, uma correntinha, uma sequência de 28. Agora, eu vou fazer uma correntinha, laçar, não vou pular nenhum, e vou fazer a outra sequência de 14, que é a outra parte da frente, ó. 14, 28 e 14. Então, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto, até eu ficar com 14 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e aqui me resta 2 correntinhas, que são os 2 a mais que eu preciso fazer. Aqui eu tenho 2, e aqui eu vou ficar com 2. Ó, 1,
e 2 aqui na última correntinha, o segundo. Então, para reforçar, ó, eu fiquei com 2 pontos, uma correntinha, uma sequência de 14, uma correntinha, a parte da costa com 28, uma correntinha, e a outra parte da frente com 14, uma correntinha, e os 2 últimos, que é onde eu vou fazer os aumentos da frente. Vou mostrar aqui pra vocês na blusa, ó, que eu sei que às vezes é difícil a gente entender pra fazer sob medida. Esse aqui é os meus 2 pontos, ó, iniciais, tá vendo? Então, ele é esses 2 aqui. E ele vai aumentando, então, quando tá aqui em cima, ó, ele fica na direção do ombro, tá vendo? E aí, ele vai descendo e aumentando, ó, os aumentos aqui, ó. Ele vai aumentando até ele chegar na altura dos seios, onde eu fecho e desço. Então, ele vem aumentando aqui. Então, para você ter uma base, é só você entender que essa parte aqui, que você vai medir, ela fica, tipo, na direção da orelha em cada lado. E depois ele vai descendo até encontrar lá embaixo no decote. Tá bom? Então, não tem erro. É bem facinho para você fazer qualquer medida. Agora, eu vou subir aqui, ó, 2 correntinhas para virar o meu trabalho e iniciar a segunda carreira. Fiz aqui 2 correntinhas, no mesmo lugar aqui, ó, em cima, onde eu subi as correntinhas bem em cima desse primeiro ponto, desse intervalinho aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu já fiz um aumento, fiquei com 2. Aqui no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro dessa alcinha, eu vou fazer mais um ponto alto, que também já é mais um aumento. Então, aqui eu tinha 2 pontos, aqui eu fiquei com 4. E aí, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio, e aqui dentro do intervalinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Esse já é do lado de cá, tá? Então, é assim. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto da carreira anterior. Um ponto alto para cada um dos 14 que eu tinha na carreira anterior. Eu vou fazer todos os pontos aqui com vocês para não ficar dúvida, porque eu sei que muita gente tem dúvida na hora de fazer vestuário. E essa peça aqui realmente ela é muito simples e ela fica muito bonita, fica muito gostosa para usar no dia a dia, com uma calça jeans, uma regatinha para usar no calor. Então, vale super a pena você tentar um pouquinho mais, porque com certeza vai dar super certo, tá? Ó, vou fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até eu chegar lá novamente, onde eu tenho a correntinha. Ó, cheguei aqui na correntinha, fiz o meu último ponto alto. Dentro aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçar o fio aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. E vou laçar o fio e vou fazer ponto sobre ponto nos próximos 28 pontos, porque aqui eu já terminei a parte da frente, agora esse aqui é os 28 pontos da parte de trás. Então, eu vou fazendo até eu chegar lá no próximo espacinho de correntinha, ó, um ponto para cada ponto. Fiz aqui um ponto para cada ponto, cheguei aqui na correntinha, aqui dentro da correntinha eu vou fazer um ponto alto, finalizei aqui esse lado. Aí, eu vou fazer uma correntinha, que é a divisão de cada lado. No mesmo lugar aqui na correntinha, eu vou fazer um ponto. E nos próximos 14 pontos que eu tenho da frente, eu vou fazer um ponto para cada ponto. Até eu chegar lá no final, no último ponto
do grupinho de 14. E essa vai ser a sequência aqui do trabalho. Então, como eu falei, você consegue fazer facilmente todos os tamanhos. É uma delícia de fazer. É uma peça super versátil. Você pode fazer com manga, sem manga, pode fazer regata. De diversas cores, dá pra fazer colorida, dá pra fazer listrada, dá pra combinar muita coisa. E vai ficar lindo, ó. Chegando aqui, vou fazer o último ponto alto do grupinho de 14. E aqui dentro da alcinha de uma corrente, eu vou fazer mais um. Agora, eu vou fazer uma corrente, e aqui dentro da corrente, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto. E no último, aqui nas correntinhas, ó, bem no topo aqui, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Ó, um e mais um. E aí, fica igual lá do outro lado. Ó, fiquei aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dobrar aqui pra vocês verem, ó. Dessa correntinha aqui pra cá, tá vendo? Ó, cada um tem a sua divisão. A parte de trás e a parte da frente. São as duas partes da frente e aqui a parte de trás. Então, é assim que a gente vai fazendo. Aí, quando chegar em um determinado momento, essas partes vão se unir. Ó, aqui fica o braço. Vou colocar aqui no lugar certinho pra vocês verem. Então, seria assim, ó. A divisão. Aqui é onde vai ficar os braços. E aí, até descer e se encontrar, ela vai crescendo. Então, agora, para a próxima carreira, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer 2 correntinhas, virar o meu trabalho aqui no mesmo lugar, na direção desse ponto alto aqui, ó, no primeiro intervalinho, pegando as 2 alcinhas aqui, eu vou fazer um ponto alto e vai ficar um aumento aqui. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto. E dentro da alcinha, eu vou fazer mais um. Então, aqui na frente sempre vai ter esse aumento. Aqui eu fiquei com 2, 4, 6. Então, ele vai crescendo de 2 em 2, que é um que eu faço a mais aqui e um dentro da corrente. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6, na próxima 8, 10, 12, e assim até terminar a minha sequência. Finalizei aqui essa parte da frente, vou fazer uma alcinha, uma correntinha, e aqui dentro desse intervalinho eu vou fazer mais um ponto alto. E aí, eu vou seguir aqui ponto sobre ponto nos próximos pontos, até eu chegar lá na próxima alcinha, na próximo intervalinho de uma corrente. E sempre, por todas as carreiras, vai ser essa mesma sequência, ponto sobre ponto. E aí, a cada carreira, essa quantidade de ponto, ela vai aumentando, porque nós estamos fazendo aumento nas alcinhas de uma corrente. Então, o trabalho vai crescendo a cada carreira. Vai abrindo, vai aumentando. E aí, nós vamos fazendo até atingir o tamanho lá pro fechamento, onde se encontra pontinha com pontinha, até chegar no decote. Ó, aqui no último ponto, eu faço um ponto, e dentro da correntinha aqui, eu faço o último ponto dessa sequência aqui. Faço uma corrente, laço o fio, no mesmo lugarzinho aqui no Vzinho, eu vou fazer mais um ponto alto,
E vou seguir aqui nos próximos pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Até eu chegar lá no próximo espacinho de uma corrente. Fiz um ponto para cada ponto, chegando aqui na alcinha de uma corrente. Aqui dentro da alcinha eu faço um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, mais um ponto alto e sigo aqui na outra lateral, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho da carreira anterior. Três, quatro, cinco, seis, depois que você faz a primeira também, mais ou menos na medida, depois você pega bastante prática em questão de fazer outros tamanhos, porque às vezes a gente não entende a dinâmica do tamanho só vendo, né? Então, fazendo a primeira, você consegue entender e aí você vai conseguir fazer de diversos tamanhos, porque realmente é muito fácil para fazer essas alterações. Fiz o último. Dentro da alcinha eu faço mais uma correntinha, dentro da alcinha eu faço o outro. E aqui eu vou fazer um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo, um ponto aqui no terceiro. E no último ponto aqui nas correntinhas, eu vou fazer bem no topinho, 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento dessa lateral. Subo 2 correntes, laço o fio, volta aqui, ó, no primeiro já, no mesmo lugar onde eu subi as correntes, eu faço mais um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto. No próximo, faço um ponto. No próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, mais um. E aí, dentro da alcinha de corrente, eu faço mais um. Olha como vai abrindo. Faço uma corrente, no mesmo lugar aqui dentro do espacinho de corrente, eu faço um ponto. E sigo aqui pelo outro lado, fazendo ponto sobre ponto. Então, para não ficar repetitivo, essa é a sequência até eu atingir o tamanho. Vocês viram que não é difícil, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês entenderem até que ponto vocês têm que fazer. Ó. Cheguei aqui, fiz os meus aumentos. No mesmo lugar onde eu subi a corrente, eu fiz mais um ponto alto. Nos próximos pontos, eu fiz um ponto para cada ponto. Um ponto alto dentro da alcinha. Uma correntinha, mais um ponto alto dentro da alcinha. Agora, eu vou seguir aqui fazendo essa sequência de pontos. Chegou na alcinha, eu faço um ponto, uma corrente, um ponto. Sigo mais um ponto sobre ponto. No próximo espacinho, um ponto, uma corrente, um ponto. Sigo, chego aqui no final, faço um ponto, uma corrente, um ponto para cada um dos próximos. E no último, eu faço 2 pontos juntos. E eu vou indo e voltando desse mesmo jeito. Depois eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e retorno com os aumentos. Então, eu vou fazer essa mesma sequência. Aqui, tá vendo que aqui eu tenho uma alcinha, ó, e aqui eu tenho a outra. Então, esses dois aqui, eles vão ficar juntos aqui, ó, tá vendo? Ó. E aqui do outro lado, esses dois, primeiro espacinho e o segundo,
eles vão ficar juntos na mesma direção. E aí, eu vou encontrar essa ponta com essa. Eu vou fazendo, indo e voltando, até eu chegar no ponto que essas duas pontas aqui, ó, elas vão se encontrar. E aí, eu vou fazer aqui até elas se encontrar e eu volto pra gente continuar e falar pra vocês com quantas carreiras o meu se encontrou. Então, é só você ir retornando e fazendo do mesmo jeito até essas duas pontinhas juntinhas aqui, ó, estarem grudadinhas, tá bom? Então, é só seguir aí a sequência que você viu aqui até agora. Voltando aqui, ó, fiz aquele mesmo processo, ida e volta, até juntar aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu expliquei pra vocês que essa parte aqui, desses primeiros, ó, vou abrir aqui pra ver. Aqui foi onde iniciamos com aqueles 2 pontos. E aí, fui fazendo o aumento. E aqui, essa parte, ela emenda aqui nesse próximo, no intervalinho de uma corrente. Ó, colocando aqui juntinho. E o outro lado também, emenda aqui as pontinhas, ó, do início. Tá vendo? E aí, o que acontece? Essa parte aqui é do braço. Tirei um pouco o zoom aqui pra dar pra ver melhor. Ó, tá vendo aqui, ó, eu tô até vestida com ela. Dá pra ver melhor, ó, tá vendo aqui essas duas partinhas. Aqui foi onde nós iniciamos. E aí, eu fui fazendo ida e volta, ida e volta. E aí, colocando aqui esse pontinho aqui, esse espacinho de uma corrente com esse e esse com esse. Que é onde vai ficar o fechamento do braço, fica assim, tá vendo? E aí, essas duas pontinhas aqui, elas têm que se encontrar aqui no meio. Pra poder ficar bem certinho a parte do braço, a parte do corpo. Essa aqui seria a parte da frente. E essa aqui, a parte de trás, que é aquela parte onde eu iniciei, onde eu fiz a divisão com 28 pontos. Tá vendo? Então, esse aqui é o resultado que precisa chegar. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 carreiras aqui. E o meu encontrou, tá? A quantidade de carreira é você que vê. O importante é que essa parte tem que encontrar com a outra. Então, agora, nós vamos dar início aqui a parte de baixo, onde nós vamos fechar as duas partes e dar continuidade aqui na nossa peça. Então, eu vou voltar aqui de onde eu estava, ó. Eu finalizei aqui o último ponto, que foi um aumento. Eu vou tirar o zoom aqui. Vou colocar o zoom para vocês conseguirem visualizar os pontos melhor assim que eu fechar essa parte, tá? Então, eu finalizei aqui, eu vou virar a minha peça aqui para ficar mais fácil para fazer esse fechamento. Eu finalizei aqui, eu vou vir aqui nessa outra parte, na pontinha, aqui, ó, tá vendo? Vou vir bem nessa pontinha, nas correntinhas aqui em cima, que é a que eu tava fazendo de início, bem na primeira aqui de cima. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo para emendar uma parte na outra. E vai ficar assim. Voltei aqui com o zoom. E agora, nós vamos prosseguir aqui com a nossa sequência. Porém, ó, eu vou cortar aqui, eu vou fazer uma laçada e eu vou cortar o fio aqui. Por quê? Porque se eu continuar daqui, eu posso continuar daqui normalmente, né? Mas se eu continuar daqui, vai ficar uma marcação na frente da minha peça. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vai ficar aquela marcação de emenda que sempre fica. Então, eu procuro jogar ela pra outro lugar. Pode ser na lateral, pode ser na parte de trás. O lugar que você achar melhor. Eu costumo fazer aqui na lateral, que eu vou até procurar aqui, ó. Fica uma marcaçãozinha, tá vendo?
Então, eu deixei na lateral, que é pra não ficar tão aparente na frente aqui da peça. Se você quiser prosseguir daqui, não tem nenhum problema. Mas para dar um acabamento mais bonito aqui na minha peça, eu optei por cortar o fio aqui e iniciar em outro lugar. Então, eu vou cortar aqui, vou deixar um pedaço pro arremate. Vou firmar aqui o nozinho. Para arrematar esse fio, eu vou deixar para arrematar ele depois. E aí, por onde eu vou começar? Aqui eu vou fazer a emenda, né? O fechamento para ficar a parte do braço aqui. Então, eu vou iniciar aqui, ó, nesse pontinho da frente. Vou colocar o meu fio aqui, ó. Tem aqui o espacinho de uma corrente, tá vendo? Eu vou colocar o meu fio aqui, nesse pontinho aqui do lado. Então, eu vou colocar o meu fio aqui. Vou fazer um nozinho aqui. E mais um para ficar bem reforçado. E aí, eu vou, aqui sim, eu vou dar continuidade, vou iniciar a parte do corpo da minha blusinha. Subir com 2 correntes. E aí, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Vou aproveitar para conduzir esse fiozinho aqui, ó, que eu iniciei, que eu fiz os nozinhos. Depois é só fazer o arremate, fazer o corte dele. Que ele já foi feito o nó. E aí, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto. Uma coisa que é importante também você observar é a parte que você vai iniciar, tá? Porque daqui pra baixo, eles vão ficar os pontos todo do lado certo. Porque vão ser carreiras circulares. E aí, eu vou seguir aqui com um ponto alto para cada ponto normalmente, sem nenhuma mudança. Quando chegar aqui na emenda, eu volto pra gente fazer juntos. Um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui próximo do meio, onde eu fiz a emenda de um para outro, eu vou fazer um ponto alto aqui, nesse último, ó, tá vendo que é o último ponto que tem aqui? Faço um ponto alto aqui. E passo lá pro outro lado e faço um ponto alto aqui, onde eu finalizei com esse nozinho, onde eu cortei o fio. Faça bem apertadinho o ponto aqui, pra não ficar buraquinho, ó. Vou mostrar novamente. Eu fiz o último aqui, e aqui tem aquela emenda que eu fiz. Então, eu vou passar direto aqui, ó, pro próximo ponto. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Bem apertadinho pra não ficar um espaço aqui. E aí, eu vou seguir com pontos altos novamente. Um ponto alto para cada ponto. Aqui também eu já vou arrematando esse fiozinho de baixo. E eu vou seguir somente fazendo isso, um ponto alto para cada ponto. Quando chegar ali na frente, ó como tá ficando. Quando chegar aqui, ó, antes desse próximo espacinho, eu volto pra gente fazer a emenda das mangas aqui junto. Ó, prosseguir aqui com os pontos altos, cheguei aqui perto, ó, onde eu tenho o espacinho de uma correntinha, tá vendo aqui? Falta um pontinho aqui pra eu chegar nele, eu vou fazer aqui o último ponto alto. E aí, eu cheguei aqui nesse espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer aqui dentro dele um ponto alto. E aí, eu vou direto aqui pro de trás, ó. Vou tirar o zoom aqui pra dar pra vocês visualizar melhor.
Aqui é onde eu tenho o espaço de uma correntinha na parte da frente. E aqui é onde eu tenho a de trás. Então, eu vou passar direto pra lá, eu vou pular toda essa parte aqui de pontos altos e vou direto aqui no próximo intervalinho, tá vendo? Vou fechar aqui. Vou tirar, vou colocar o zoom aqui pra vocês verem melhor. Então, eu finalizei aqui, ó, fechei, passei aqui na emenda, cheguei aqui próximo a esse espaço de uma correntinha, fiz um ponto alto. Eu vou laçar o fio, vou lá no próximo intervalo de correntinha na parte de trás, não vou pegar de... Então, eu não vou pegar de assim, ó. Tá vendo aqui o espacinho de uma correntinha? Eu não vou pegar de assim, eu vou pegar de assim, ó. Pro lado de fora, que é pro ponto se manter no lugar. Então, ó, tá vendo aqui? Eu vou tirar o zoom pra vocês conseguirem visualizar. Essa parte vai ficar bem extensa, mas pra vocês entenderem, tá bom? Aqui, ó, tô aqui. Então, eu vou fazer assim na minha peça, ó. Aqui tá a outra ponta com o outro espacinho de uma corrente. Esse aqui é o espaço do braço. Então, eu fiz esse ponto aqui no espacinho de corrente, eu vou laçar o fio e vou pegar de assim. Aqui no próximo espacinho de corrente, ó, tá vendo? E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Ó, e aí, eu fiz a emenda aqui, eu fechei o espaço do braço, ó, que vai ficar aqui esse espacinho. Então, agora, eu fiz esse ponto aqui dentro do espaço de corrente, eu vou seguir para o outro lado, fazendo um ponto para cada ponto. Vou tirar colocar o zoom aqui. Ó, vou seguir fazendo um ponto para cada ponto, sem nenhuma modificação. Até eu chegar lá do outro lado, onde vai ter o outro braço. Ó, não vou mudar nada, tá vendo que fechou aqui? E aí, fecha do lado certinho, ó. E aqui é onde vai ficar o braço. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho um braço, aqui eu tenho o outro, e agora eu vou seguir as carreiras apenas nesse espaço aqui. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até eu chegar aqui antes do próximo espacinho de uma corrente. Ó, vou só seguir aqui com um ponto alto para cada ponto alto. Segui aqui, ó, com pontos altos, tá vendo? Passei aqui, fechei embaixo do braço e segui aqui, cheguei no outro espacinho aqui de corrente. Aqui dentro do espacinho, eu vou fazer o meu último ponto alto. Vou laçar o fio, vou pular todo esse espaço aqui de ponto alto, vou lá no próximo aqui, ó, onde eu tenho a correntinha, ó, desse jeito aqui, vou pegar por fora, não assim por dentro, porque senão dá errado, eu vou pegar aqui por fora. E aí, aqui dentro do espacinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu já chego aqui onde eu iniciei, ó, com as duas correntes. E aí, eu vou fechar aqui na corrente com um ponto baixíssimo. Finalizando essa carreira. Então, agora, eu já tenho aqui as duas laterais emendadas do braço, como fica desse lado, tá vendo? Aqui já tá unido, aqui já tá unido e eu já tenho espaço aqui pro braço. Agora, eu vou prosseguir aqui com carreiras circulares. Vou pegar aqui onde eu fechei com o ponto baixíssimo, e aqui eu vou subir duas correntes, laçar o fio, e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, ó. Vou seguir assim, sem nenhuma modificação. Agora, são carreiras circulares. Elas vão iniciar aqui com duas correntinhas
E vou finalizar lá no final, depois de preencher tudo com pontos altos, com um ponto baixíssimo, unindo aqui onde eu iniciei. Então, a partir daqui, já não tem mais erro, tá? É só essa sequência. Vou seguir aqui mais um pouquinho, para vocês verem que é só ponto sobre ponto, não vai mudar nada, não tem diminuição, não tem aumento, porque feito dessa forma, já dá certinho, né? Você fazendo no tamanho certo em cima. Me aproximando aqui da emenda, eu vou seguir normalmente, vou fazer um ponto para cada ponto. Então, não vai mudar nada. Aí, para não ficar repetitivo, tá? Porque toda a sequência vai ser dessa mesma forma. Eu vou só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui nas laterais, eu vou seguir da mesma forma, eu vou fazer um ponto alto aqui, nesse do lado de cá, e um ponto alto aqui, nesse do lado de cá, e vou seguir aqui na outra parte da costa, normalmente, fazendo carreiras circulares aqui, ó. Então, daqui onde eu emendei, eu só vou seguir pro próximo, tá? E vou fazendo carreiras circulares, não se perca aqui, tá bom? Chegou aqui, vou fazer um ponto aqui desse lado, um ponto desse lado, e vou seguir carreiras circulares. Chegando lá onde eu iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo, ó, vou fazer o meu ponto alto aqui, o meu ponto alto aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha para fechar, subir duas correntes, dar a volta de novo, e eu vou fazer isso até eu ter o tamanho que eu preciso aqui para mim. No caso, o meu é uma camisetinha, eu vou fazer até a cintura ou um pouco mais abaixo. Aí, o tamanho é da sua preferência. Então, você vai fazendo essa carreira circular até você atingir o tamanho que você quer, o tamanho que você precisa. Eu vou fazer o meu aqui até eu atingir o tamanho que eu preciso, tá? Só não se perca aqui. Chegou aqui, faz um ponto desse lado, um ponto sobre o outro e fecha, tá? Ó. Então, não tem como errar, não tem como se perder, tá? É só seguir a sequência e fazer carreiras circulares. Então, eu vou atingir o meu tamanho aqui, eu volto pra gente fazer o acabamento aqui embaixo. Vou mostrar a manga, como que eu faço pra ela ficar justinha, não ficar aquela manga largona. E o acabamento aqui do decote, tá? Então, faça o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui até atingir o comprimento que eu desejo. Bom, fiz aqui, ó, minha peça. Completei aqui todas as carreiras para o comprimento. Ó, e aqui eu fiz o total de 23 carreiras, que deu aqui o tamanho que eu preciso. Ó, contando aqui a partir da primeira carreira, depois do decote, eu fiz por 23 carreiras. E um detalhe que eu quero falar pra vocês, essa aqui, eu fiz ela com a mesma pontuação, o mesmo início de correntinha que eu fiz a lilás. Mas a lilás, ela ficou um pouco mais larguinha, porque eu queria larguinha pra colocar com determinada calça. E aí, essa aqui eu queria que ela ficasse um pouco mais apertadinha. Então, eu não aumentei a quantidade de correntinha, porque aqui em cima tava bom pra mim. Aí, o que eu fiz? Eu usei uma agulha com numeração menor. Eu fiz a lilás com a agulha 4 e essa aqui eu fiz com a agulha 3,5. E aí, já deu essa diferença, deixou ela mais apertadinha, deixou menor, tá? Então, eu fiz aqui, ó, por 23 carreiras, você pode fazer na quantidade que for boa aí pra você, que você queira que fique no tamanho. Essa quantidade aqui pra mim ficou boa. E agora, eu vou dar sequência aqui pra finalizar aqui a parte de baixo e fazer os acabamentos e as mangas, tá? Então, eu finalizei aqui essa última carreira, que foi a de número 23. Vou fazer aqui duas correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto baixo, e aqui no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou seguir com um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na extensão da minha peça.
Essa aqui foi a maneira que eu encontrei para fazer aqui, que eu quis, né? Eu optei por fazer esse acabamento aqui da barra, por quê? Porque, como eu disse, eu queria algo mais básico, sabe? Uma camisetinha mesmo, mais basiquinha, para eu usar no dia a dia, usar com calça jeans, usar com uma saia, com tênis, que eu gosto muito. Então, eu quis deixar ela o mais simples possível, para deixar uma camisetinha básica mesmo. Então, eu fiz aqui esse acabamento em pontos baixos. Se você quiser estar fazendo um ponto caranguejo, um barradinho de leque, né? Tem várias maneiras para você estar fazendo o barradinho aqui de acabamento. Eu optei por esse aqui para que ela ficasse mais básica, que era a intenção minha ter uma camisetinha bem básica mesmo. Então, eu vou seguir aqui até o final fazendo somente isso, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui da carreira anterior, e aí a parte do corpo já vai estar finalizada, tá? Então, eu vou seguir aqui até o final com um ponto baixo para cada ponto, e aí eu volto pra gente dar continuidade aqui na peça, ó, já fica um acabamento mais bonitinho aqui na barra. Fiz aqui toda a volta em pontos baixos. Chegando aqui no último, vou vir aqui onde eu fiz as duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para fechar. E aí, vou dar uma laçadinha e aqui eu vou cortar o fio. Vou reforçar o nozinho aqui. E esse fio eu já posso arrematar. Eu trago ele aqui pra dentro, e aí eu abro em duas partes. E conduzo ele, faço os nozinhos, eu vou colocar na agulha de tapeçaria pra ficar mais fácil. Vou levar ele aqui, ó, por alguns pontos. E todos os arremates eu faço dessa forma, tá? Eu levo o fiozinho aqui por algum lugar. Abro ele no meio. Dessa forma aqui. E aí, eu passo a metade para um lado de algum ponto aqui. E faço aqui 2 nozinhos. Aí, eu volto ele aqui na agulha de tapeçaria. Levo ele aqui por mais alguns pontos. E depois eu já posso cortar aqui o meu fio, se você quiser passar uma colinha. E aí, essa parte do corpo está finalizada. Bom, agora eu vou iniciar aqui a manga. Ó, se você quiser deixar desse jeito a manga, você pode fazer aqui um acabamento de ponto baixo também, igual fizemos aqui, e já fica bom. Ou você pode estar fazendo o acabamento igual eu fiz aqui na minha, que eu vou mostrar pra você. Eu peguei um fio aqui com uma tonalidade diferente, ó, é rosa, mas é uma tonalidade diferente, porque eu quero dar uma diferenciada no braço, porque eu gosto assim, tá? Aí, você pode seguir com o mesmo fio, se você quiser fazer umas carreiras diferentes, tipo de cada cor, para poder mesclar e fazer um listrado, enfim, dá pra você fazer de diversas formas, tá? Então, eu vou mostrar pra você a manga curta e uma opção de manga comprida. Eu tenho essa lilás aqui, que ela tá de manga curta, então, eu fiz normal, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mas aí eu já iniciei com ponto grade, eu fiz uma carreira de ponto alto normal em relevo. Então, eu tirei aqui do avesso pra você visualizar melhor. Ó, aqui é onde eu finalizei, aí eu fiz essa carreira de ponto alto normal e uma carreirinha aqui de ponto pegando um relevo por trás, um relevo pra frente, um relevo por trás, um relevo na frente. E eu fiz isso por toda a volta e fechei aqui. Aí, você pode fazer a quantidade que você quiser até atingir o tamanho da manguinha curta que você queira. E eu vou iniciar aqui agora nesse, com a manguinha, para vocês verem como iniciar ali a primeira carreira de ponto alto para fazer a sua manguinha curta ou manga comprida, e eu vou explicar tudo aqui
agora. Vou fazer aqui, então, com esse tomzinho diferente. E aí, eu vou pegar aqui, ó, tem a parte de baixo aqui do braço. Aqui na parte de baixo, eu tenho esse lado de cá e esse lado de cá. Eu vou vir aqui, ó, nesse lado de cá. Esse aqui é o meinho. Tá vendo? Deixa eu abrir mais aqui pra dar pra ver melhor. Eu tenho aqui esse meinho e aí eu tenho o lado de cá que tá em pontos altos e o lado de cá. Eu vou iniciar aqui, ó, nesse espacinho. Esse primeiro espaço aqui, eu vou colocar o meu fio aqui dentro. Vou fazer aqui 2 nó. 1 e 2. E aí, eu vou começar aqui com a minha carreira de ponto alto. Eu vou subir aqui 2 correntes, vou laçar o fio. E aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto, porque eu tenho um espaço grande aqui pra não ficar buraquinho. Então, vou fazer 2 nesse ponto aqui atravessado. E aqui nos próximos já são pontos altos normais, aí eu vou fazer um ponto pra cada ponto aqui que eu tenho. Ó, e aí eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto pra cada um desses pontos. Ó, aqui já dá pra ver que tem uma diferença entre o fio e outro. De cor, ó, tá vendo? É pouca, mas tem. Eu gosto de coisas assim, meio diferentes. Então, eu costumo fazer umas combinações nesse estilo pra eu usar. Ó, então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Pela volta aqui. E aí, quando eu chegar aqui no último ponto alto, antes do meinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fechar. E eu vou mostrar uma outra opção de manga listrada. Antes de mostrar aqui, a peça, eu vim mostrar pra vocês a opção de manga listrada. Como eu disse, eu gosto de umas combinações diferenciadas. Essa aqui é uma de manga comprida que eu fiz. E aí, eu usei pra manga aqui pink com laranja. E eu amei o resultado. Então, você pode estar fazendo a manguinha também do jeito que você quiser. Básica, manga curta, manga comprida, pode fazer listrado. O corpo dessa blusa é todo pink e eu fiz essa listra só aqui na manga. Eu fiz uma quantidade de ponto alto pink, uma quantidade laranja, uma quantidade pink e fui fazendo assim até o final. E aqui eu fiz um punho, né? Pra ficar bem bacana no pulso. E você pode estar usando também dessa forma, nessa blusinha que também fica bem legal. Chegando aqui, já no final, ó, fiz toda a voltinha aqui, um ponto alto para cada ponto. E aí, aqui eu tenho um ponto alto, ó, o último, que é ponto alto mesmo, vou fazer um em cima dele. E aqui eu tenho aquele espaço antes de chegar no ponto. Então, aqui eu tenho um espacinho aqui atravessado e esse espacinho. Aqui eu vou fazer apenas um ponto, ó. Então, vou pegar aqui e vou fazer um ponto nesse espacinho. E aí, eu vou vir nesse próximo espaço aqui, de um ponto atravessado. E aqui eu vou fazer um ponto. E aí, eu vou vir aqui nesse outro espaço. E aqui eu vou fazer um ponto. Aqui tem as correntinhas que eu iniciei, eu vou vir aqui na segunda e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, aqui vai ficar assim. Ó. Se a sua manguinha estiver larga, né? A minha eu fiz bem apertadinha, mas por algum motivo a sua tiver ficado larga, você também tem a opção de fazer aqui o ponto alto, um ponto alto no primeiro espacinho. E aqui, nesses dois últimos, você fazer juntos, que aí faz uma diminuição. Então, você vai fazer um ponto, tirar 2 laçadas e deixar 2, laçar, vir aqui no próximo espaço, fazer um ponto, tira 2 laçadas, fica 3,
E aí, você tira as 3 de uma vez, que aí você faz aqui uma diminuição. Aí, você vai lá nas duas correntinhas e faz aqui um ponto baixíssimo. Pra unir aqui, aí você faz a diminuição de um ponto aqui, também fica bom, tá? Então, se você for fazer manguinha curta, você pode estar fazendo aqui mais carreira de ponto alto, ou então você já pode iniciar aqui com a carreira de relevo. Aí, se você for iniciar a carreira de relevo para finalizar aqui, só você pegar aqui, ó, o primeiro eu vou colocar por trás. E aí, você faz aqui como se fosse um ponto. Aqui, você pega pela frente, fazendo os pontos altos em relevo, como a gente faz normalmente, ó. Um por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente. E aí, você segue dessa forma até o final. Porque aí isso aqui vai dar uma fechadinha na sua manga e aí vai ficar bem formadinha no braço, vai ficar bem justinha e fica bem bacana. É uma maneira de você tá fazendo um acabamento na sua manga curta. Aí, chegando aqui, você fecha e aí já pode finalizar. E pra fazer a manga comprida, aí nós vamos fazer uma sequência de pontos altos normal. Vou subir aqui duas correntes. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E eu vou seguindo com um ponto para cada ponto, até chegar aqui 2 pontos antes, que aí eu vou explicar para vocês como que desce pra ficar certinho no braço, tá? Pra não ficar aquela manga largona. Se você quiser uma manga mais larguinha, aí é só você seguir ponto sobre ponto. Aí você consegue manter a manga toda aqui na medida que você fez desde o início. Lembrando que as correntinhas, elas também têm a ver com o tamanho que vai ficar a manga, as correntinhas de início. Agora, se você quiser manter um molde, né, fazer sob medida nos braços, aí eu vou voltar aqui e vou explicar como você pode estar fazendo. Eu, particularmente, eu gosto com o braço mais modelado, porque normalmente a gente tem a parte do ombro e do músculo, né, mais grossinha. E aí, do cotovelo pra baixo, normalmente já vai estreitando, né? Então, aí essa parte do cotovelo pra baixo, eu gosto de ir fazendo, fechando as carreiras pra eu poder conseguir que ele fique com um pulso bem apertadinho, porque eu gosto do punho mais apertadinho. Então, eu vou seguir aqui, até aqui próximo ao final, e aí, chegando aqui, eu venho falar pra vocês como que faz a diminuição pra ir fazendo o formato que você quer pra seguir sob medida nos braços. Então, chegando aqui, fiz ponto sobre ponto, me sobrou 2 aqui. Aí, se você for querer fazer a diminuição, ela é sempre dessa forma. Sobrou meus 2 pontos aqui, eu vou fazer aqui um ponto pela metade. Laçar o fio, vou no próximo aqui, vou fazer mais um ponto pela metade. E aí, eu vou tirar as 3 alcinhas de uma vez. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Aí, eu vou fazer aqui, ó, mais um ponto normal. E aí, eu vou pular essas correntes e vou vir aqui, nessas 2 alcinhas aqui de cima. Aqui eu tenho as 2 correntes. Eu não vou pegar aqui na segunda, eu vou vir aqui em cima, e aqui eu vou fechar com o ponto baixíssimo, que é pra não ficar buraquinho aqui, tá? Porque aí ela segue retinho. Então, pra você fazer a manga, é essa a sequência. Você só vai seguir fazendo ponto sobre ponto, quem for fazer uma manga mais larguinha. Já se você quiser sob medida, eu vou mostrar essa aqui como exemplo. Você vai seguir com pontos altos normal, ó, tá vendo que aqui ela tá mais grossinha e aí ela vai afinando, afinando, até chegar no punho. Então, o que você pode fazer? Fez a primeira diminuição ali, aí você faz 2, 3 ou 4 carreiras sem diminuição.
Aí depois você faz mais uma diminuição. Aí você segue mais 2, 3, 4 carreiras, dependendo do tamanho que você quiser, sem diminuição. Aí precisa diminuir mais um pouquinho. Você vai fazendo essa medida. Você vai olhando, vendo e faz uma diminuição a cada 3, 4 carreiras. E depois continua com ponto sobre ponto normal, que é para não diminuir muito e acabar ficando muito apertado no braço. Então, você sempre tem que estar tendo essa noção. Se você não diminuir, ela vai ficar inteira de um jeito só, larga aqui no pulso, que é também uma opção. E se você for diminuir, você tem que se atentar que aqui em cima sempre, né, nosso braço é mais gordinho, e a partir do cotovelo, ele vai diminuindo mais, aí você vai diminuindo a cada quantidade de carreira, que é para não ficar muito apertado. Então, por isso tem que ir medindo, tá? E aí, você pode optar aí pela melhor maneira que você ache aí pra tá fazendo. Essa aqui eu vou deixar de manguinha curta. Então, eu vou prosseguir aqui com pontos em relevo, como eu mostrei, né? Vou fazer o pontinho gradinho. Eu vou pegar aqui esse primeiro, vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, vou laçar o fio, vou para o próximo ponto e vou pegar aqui ele por trás e faço um ponto alto normal. No próximo, eu vou pegar pela frente e fazer um ponto alto normal. Lembrando que o acabamento é opcional, você pode fazer de diversas formas, até mesmo uma carreirinha de lequezinho, uma carreirinha de picô, uma carreirinha só de ponto baixo, uma carreirinha de ponto caranguejo. Tem diversas formas para você tá fazendo esse acabamentozinho aqui da manga. E fica bacana. Eu optei por fazer esse aqui porque é o mesmo que eu vou fazer no decote, e aí fica igual. Ó, então, eu vou fazer somente isso, um ponto em relevo para cada ponto, um pegando por trás e o outro pegando pela frente. Eu vou seguir assim até lá no final, e aí eu volto aqui pra gente finalizar essa parte aqui e começar os detalhes do decote. Cheguei aqui no final, vou fechar lá em cima na correntinha, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu posso fechar aqui na correntinha com um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui o meu fio, deixa eu achar minha tesoura. Ó, porque eu quero de manga curta. Eu já tenho uma de manga comprida, duas, na verdade, e aí eu vou fazer essa de manguinha curta. Então, aqui eu vou só arrematar o fiozinho e está pronto, tá? Se você fizer essa diminuição, ela fica bem justinha embaixo do braço, porque às vezes a gente faz alguma blusinha e aqui em cima na manga fica levantadinho aquele bico na lateral. Então, se você faz essa diminuição aqui embaixo do braço, ele ajusta e aí você consegue deixar bem modeladinho no corpo, tá? Então, ó, aqui finalizei. Agora, nós vamos aqui pra parte do decote, que é feito de maneira que também vai dar uma ajustada aqui por causa do ponto grade, e aí vai ficar bem modeladinho também aqui nessa parte do decote, tá? Então, para iniciar aqui, primeiro de tudo, o que que eu preciso fazer? Vou mostrar aqui para vocês por onde eu vou iniciar. Eu vou pegar aqui por trás ou pela lateral, que é por aquele mesmo motivo, para o arremate ficar mais distanciado. Então, vou iniciar aqui, ó, em qualquer um desses pontos. Tá vendo que aqui nós temos pontos altos, então, eu posso pegar aqui em qualquer um deles. E aqui eu vou colocar o meu fio e fazer os 2 nozinhos. Eu sempre prefiro pegar nas partes de trás ou na lateral, que é para não aparecer as emendas entre as carreiras. E aí, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, aqui onde eu amarrei o meu fio, ó. Pode ser qualquer ponto, tá? Você decide onde fica melhor. Eu peguei aqui na parte de trás, tá vendo? E aí, aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, que é para já iniciar aqui
a nossa carreira de relevo. Então, a primeira carreira vai ser apenas pontos altos. E eu vou circulando aqui, fazendo um ponto para cada ponta. Como aqui nós temos uma parte com pontos altos, fica mais fácil, tá? É só um ponto para cada ponto. E aí, quando eu chegar aqui nessa parte aqui para baixo, aí que vai modificar um pouco. Então, eu vou fazer aqui até onde é ponto alto sobre ponto alto, e eu volto pra gente descer aqui onde tem os espacinhos e os pontos atravessados. Fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, tá vendo? E aqui eu cheguei na primeira descidinha aqui. Aqui eu ainda tenho um ponto alto aqui, tá vendo? Eu vou fazer esse ponto alto aqui. E aí, aqui eu tenho um ponto já de atravessado. Eu não vou fazer aqui direto aqui, nesse ponto atravessado. Eu vou fazer mais um aqui em cima dele, ó. Que é pra não ficar repuxado e depois faz uma orelhinha. Então, eu fiz aqui esse em cima dele, eu vou virar aqui, já descendo, e aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. Dessa forma. E aí, eu vou vir aqui na emenda, ó, tá vendo que tem uma emendinha aqui, um buraquinho? Aqui eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho no ponto atravessado, eu vou fazer um ponto alto. Aqui na emenda, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do ponto atravessado, ó, no espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Na emenda que eu digo é aqui, ó, tá vendo que tem um buraquinho aqui? E aqui eu tenho ponto atravessado. Então, pra não ficar buraquinhos, eu faço um na emenda. Um ponto alto na emenda, um ponto alto no ponto atravessado. Um ponto alto na emenda. Esse aqui não dá pra ver o buraquinho muito bem, ó, mas pega aqui bem nesse pezinho aqui, que aí ele já fica na direção. E dentro aqui do espacinho do ponto, ó, na lateral, eu faço um ponto. Dentro do aqui da emenda, ó, vou fazer um ponto alto. No intervalo aqui, eu faço outro. E aí, eu vou seguir dessa forma. Ó, como já ficou reto aqui, tá vendo? Eu vou seguir dessa forma até eu chegar aqui antes do meinho aqui, tá? Nessa carreira antes, pra explicar pra vocês. Então, aqui é bem simples, ó. Eu fiz um ponto dentro do espaço do ponto, vou fazer um aqui nessa emendinha. Aí, faço um aqui dentro do espaço do ponto, um aqui dentro da emenda, um dentro do espaço do ponto, um dentro da emenda. E eu vou seguir dessa forma. Ó, desci aqui, cheguei perto do meio. Então, aqui eu fiz um ponto no ponto atravessado, vou fazer um aqui na emenda. E aí, chegando aqui, ó, eu tenho aqui esse ponto atravessado, o meinho aqui, que foi onde nós emendamos com ponto baixíssimo, e o outro atravessado. Então, eu não vou fazer nesse atravessado, eu vou pular direto aqui, ó, nesse meinho. Então, eu vou fazer aqui um ponto junto nos 3 lugares. Então, eu vou vir aqui nessa próxima, aqui eu vou fazer meio ponto, vou vir aqui no meio, e aqui eu vou fazer meio ponto, e vou lá na lateral do outro lado, e aqui eu vou fazer meio ponto, e vou fechar tudo junto. Então, aqui fica só um ponto na direção do meio, tá vendo? Porque os dois da lateral de cá e da lateral de cá, eu fechei junto. E aí, eu vou voltar aqui pro outro lado, ó, vou fazer aqui um ponto na emenda. Um ponto no ponto atravessado. Um ponto na emenda. Um no ponto atravessado, e eu vou seguir normal, igual nós fizemos lá do outro lado, ó, um na emenda. Um no ponto atravessado,
E agora eu vou subir normal, assim como eu fiz desse lado, eu vou subir aqui até aqui em cima. Chegou aqui em cima, eu vou fazer aqui no topinho, igual eu fiz lá do outro lado. Vou fazer um aqui dentro e um no topo. Vou seguir aqui ponto alto sobre ponto alto, até eu encontrar aqui, onde nós iniciamos. Circulei tudo aqui, ó, e cheguei onde eu iniciei. Aí, aqui eu fiz o meu último ponto alto, eu vou fechar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, pra fazer o ponto relevo e dar aqui certinho, porque aqui nesse ponto do meio, esse ponto central, ele tem que manter um padrão que eu quero que ele fique assim, pra fora, pra dar um efeito aqui bacana na minha peça, tá? Então, como que eu faço pra saber? Eu vou começar aqui, a partir desse ponto onde eu finalizei aqui, eu vou fazer uma contagem pra saber como vai dar lá. Então, eu vou iniciar aqui, eu vou fazer aqui, ó, um por trás seria assim, e pela frente seria assim, certo? Então, eu vou começar aqui, um por trás, um pela frente, um por trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente. Você vai vendo aí, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, a frente, atrás, a frente, atrás, frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, por trás, pela frente, por trás, frente, trás e frente. Então, eu sei que para o meu ponto ficar aqui pela frente no central, eu vou precisar começar pegando por trás aqui. Aí, você conta o seu aí direitinho para que dê lá no final, tá bom? Então, aqui eu vou começar o meu pegando por trás. Como eu disse, por trás vai ser assim. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, ó, pegando lá por trás, tá vendo? Eu vou entortar aqui o meu fio, vou passar aqui, ó, vou pegar, vou passar pelo ponto alto aqui, vou pegar o fio lá atrás e vou puxar ele aqui. Vou ficar com duas laçadinhas aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer de novo para não ficar dúvidas, ó. Eu finalizei aqui com baixíssimo, esse meu vai iniciar por trás. Se o seu for iniciar pela frente, você vai pegar o contrário, assim, ó, pela frente aqui. E aí, você vai puxar a laçada, fazer um ponto baixo e uma corrente. Como o meu deu início por trás, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou voltar a agulha lá pra trás e vou passar aqui, pelo meio do ponto aqui, vou pegar a laçadinha e vou trazer ela aqui pra cima. E aí, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Laçar o fio, esse eu peguei por trás, o próximo eu vou pegar pela frente. Ó. E faço um ponto alto em relevo. O próximo eu vou pegar por trás, então, eu pego aqui, ó, por trás. O próximo pela frente, então, vou atravessar pra cá, ó, e pego pela frente. O próximo é por trás, então, eu vou passar aqui por trás, ó, de trás pra frente. O próximo é pela frente. E eu vou seguir assim, fazendo um ponto por trás, um ponto na frente, um ponto por trás, um ponto na frente. Ó, o próximo é por trás, eu pego aqui. O próximo é pela frente. E aí, eu vou seguir essa sequência até lá no meio, tá? Um por trás, um pela frente, pegando o relevo. E aí, eu volto aqui pra gente fazer o meio lá e ir pra outra lateral da blusa. Vai ficando assim, ó. Chegando aqui, ó, eu fiz todos os pontos aqui, tá vendo? Um em relevo pela frente, um em relevo por trás. Cheguei aqui, onde me restou 2 pontos antes desse pontinho central, ó. Eu fiz um relevo pela frente
E aqui eu vou fazer um por trás. E aí, vai restar 2. Ó, eu finalizo com esse por trás, e aí me sobra 2 aqui. E aí, eu vou pular esses 2, eu vou vir nesse central aqui, e vou fazer o relevo pela frente. Ó, puxa bem aqui pra não ficar frouxo, tá? Puxa bem a laçadinha. E aí, fica assim, ó. Tá vendo? Eu pulei 2 pontinhos aqui antes do ponto central. Eu fiz o último aqui por trás, pulei 2. Chegando aqui no central, eu fiz um pegando pela frente. Aí, eu vou laçar o fio, eu vou pular esses 2, assim como eu fiz aqui. Ó, pulo esse, nesse aqui eu pego ele por trás. Tá? Porque, ó. E aí, eu sigo aqui por toda a peça, fazendo novamente a mesma sequência. Um por trás, um pela frente, um por trás e um pela frente. E eu vou fazer assim até eu chegar lá no topo, onde eu iniciei, tá? Ó, não vai mudar nada. Um por trás, um pela frente. Ó, e aqui fica assim, esse detalhezinho aqui. Tem que pular esses 2 que é pra fechar aqui, senão sobra muito ponto. Aí fica embabadado aqui, então tem que pular 2 daqui e 2 aqui. E aí, eu vou seguir desse mesmo jeito por toda a extensão aqui, até chegar onde eu iniciei. Aí, chegando aqui, eu volto pra gente fechar aqui juntos e ir pra próxima carreira, tá bom? Aqui no final, depois de ter circulado tudo, ó, com os mesmos pontos, um por cima, um por baixo, um por trás, pela frente. Ó, ficou assim. Aí, eu cheguei aqui, fiz um por trás, vou fazer um pela frente. E cheguei aqui onde eu iniciei. Aqui na segunda, na correntinha, né? Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Aqui na correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E assim, se não der aqui a sequência, um por fora, um pra dentro, um por cima, um por baixo, você não tem problema nenhum você fazer igual, um do lado do outro. O que não pode, que vai ficar, vai deixar sua peça um pouco com acabamento esquisito, né? Estranho. É isso aqui, tá? Então, se você manter isso aqui, fica bem legal. E agora, a minha aqui, eu vou parar por aqui, porque como eu fiz a medida certinha aqui em cima, esse tamanho aqui ficou bom pra mim no decote e também aqui atrás no pescoço. Mas se por algum acaso, na primeira peça que você for fazer, até você entender como funciona essa questão da medida aqui em cima, a sua peça ficou um pouco mais larguinha em cima ou aqui no decote, você pode continuar por mais algumas carreiras dessa mesma forma. E aí, agora, na próxima, se você for iniciar, vai continuar do mesmo jeito. Vai fazer 2 aqui por trás, né? Um ponto baixo, eu vou até fazer aqui, se fosse iniciar a próxima. Você vai continuar do mesmo jeito, ó. Como esse aqui é por trás, eu vou pegar lá por trás, vou puxar o fio aqui, ó. E vou dar continuidade aqui. Não, esse aqui. Pera aí, gente, que eu peguei pro lado errado. Esse aqui, o outro é pela frente, esse aqui é por trás. Ó, então, eu vou vir aqui por trás, ó. Vou virar a agulha lá pra trás, vou descer ela aqui embaixo. E aí, sim, eu vou entrar aqui e pegar o fiozinho, puxando ele lá pra trás. E aí, vou fazer mais uma corrente. E aí, sim, eu vou continuar aqui, ó. Esse ficou pra trás, esse vai pra frente. O próximo pra trás. O próximo pra frente. E eu vou só seguir a sequência aqui. Novamente, por quantas carreiras você achar necessário, você só vai seguindo, tá? E aí, você vai descer aqui normal, chegou aqui, você vai fazer esse ponto, vai fazer esse ponto anterior. Aí, você pode pular esses 2 aqui, você vai ajustando, aí se você vê que não tem necessidade, você não pula. Se você achar que vai ficar assim, você pode pular esse último pontinho, vir direto aqui nesse pela frente.
E aí, você pula aqui os dois normalmente. Se você não quiser pular também, não tem problema. Você vai encaixando aí conforme você precisar e continuando as carreiras normal. Aqui, a questão de você pular ou não o ponto, foi o que eu falei, que daí vai ficar um pouquinho de ponto a mais aqui. Então, às vezes, pode não ficar um decote legal. Então, se você puder pular esses dois pontos, fazer esse último aqui por trás e dele já passar para esse daqui do meio pela frente, aí pula esses dois e pega esse por trás e continua, aí fica mais formadinho aqui o decotezinho aqui, tá vendo? Não embola a ponta, tá bom? Então, você pode estar fazendo a quantidade de carreira que você achar necessário para ficar bem justinho aí para você, no tamanho que você quer, que você precisa, tá bom? O meu aqui já está bem justinho, porque como eu disse, eu já fiz uma medida boa aqui pra mim. Então, aqui eu vou dar uma laçada e vou cortar meu fio. Aí, eu vou cortar um pedaço pro arremate. E vou fazer aqui todos os arremates que eu tiver pra fazer na minha peça. Eu faço o arremate daquele jeito que eu já mostrei pra vocês. Eu vou fazer esse aqui, ó. Que eu acabei de cortar. Ó, vou levar ele aqui pra dentro, passando por alguns pontos. E aí, se você quiser, você pode abrir ele no meio, ou então, como ele já é um fio fino, você pode só fazer a laçadinha aqui e puxar um nozinho. Assim também dá certo, aí você puxa por mais alguns pontos, ou então você pode abrir o fio aqui em dois, só toma cuidado para não arrebentar na hora de fazer o nó, porque como tá com poucos fiozinhos, ele fica mais sensível, tá? E aí, ó, você passa aqui. Deixa eu pegar um ponto aqui, ó, você passa a metade pro lado do ponto, por baixo de um ponto. Faz aqui 2 nozinhos. Caminha aqui por mais alguns pontos. Pra esconder esse nozinho. E aí, você vai caminhando aí por quantos pontos você achar necessário pra esconder o fiozinho. Você pode dar mais nozinho, você pode passar uma colinha também, fica muito bacana pra acabamento, tá? E aí, eu vou cortar o meu fio. E vou fazer isso em toda a minha peça. E aí, o resultado final da peça aqui, ficou esse aqui. Se você quiser fazer outros detalhes, você também pode fazer outros barrados, como eu já disse. Mas, como o meu intuito era fazer uma camisetinha mais básica para usar no dia a dia com jeans, uma saia, eu optei por esse modelo e trouxe ele aqui para vocês. Olha como fica perfeito aqui o decote, ó. Fica bem certinho aqui em cima também, da medida bem certinha. E aí, você pode ir ajustando depois aqui, se precisar fazer mais carreiras, você consegue fazer a quantidade para poder ajustar mais aqui no pescoço e no decote, se você preferir, tá bom? Então, essa é a nossa blusinha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Se gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, a sua curtida. Para quem não é inscrito, gostou da videoaula, se inscreve aqui no canal, toda semana tem videoaula nova. E eu vou amar ver os comentários de vocês. Quando você fizer a sua peça, me marca lá também no Instagram, juliana.brito, que eu vou ficar muito feliz de ver e repostar a peça de vocês prontinha, tá bom? Então, é isso aí, eu encontro vocês na próxima videoaula. Beijos e até mais.